Olá galera, tudo bem? Vou falar da segunda parte das equações trigonométricas. Nessa parte vou trabalhar com as funções cosseno. Cosseno de x igual a 1, ok? Quando a gente não tem nada dizendo qual é o domínio dele, né, qual é a limitação, a gente pressupõe que seja todos reais, ok? Ou então, nesse caso, vamos fazer, nesse caso aqui, de 0 a 2π, no caso na primeira volta, que geralmente é cobrado. Então, vamos lá. Relembrando como é que é o ciclo trigonométrico, nós temos o eixo x, né? Temos o eixo y, nós temos os pontos, né, que limitam essa função, né? E agora nós temos que o x vai ser o eixo do cosseno e o y o eixo do seno. Mas como está trabalhando com cosseno, a gente vai trabalhar com o eixo x, ok? Tá verdinho. Agora é o seguinte, cosseno de x igual a 1, ok? Aqui no eixo do cosseno, onde que está o 1? Ele está aqui, não é? Perceba que não precisa abrir ângulo, né? Que o ângulo sempre começa daqui, né? O ângulo, no caso, não temos aqui, então é o zero, certo? Se tivesse outros valores aqui no eixo x, tivesse aqui meio, né? E outros valores no meio, a gente veria qual valor para quais pontos ele teria, né, a sua coordenada na circunferência. Aqui não tem, então é aqui no próprio quem? Aqui no próprio zero, certo? Perceba que o ângulo que faz para o cosseno C1 é zero, já que não tem nenhuma abertura, certo? Então, x é zero em ângulo, ou em radiano é zero também, né? Então aqui já está feito, é bem fácil. Então cosseno, né? Bem fácil. Cosseno de x, cujo valor é 1, é o zero. Isso foi bem fácil para dizer. Aqui, na primeira volta, né? O único valor é ele mesmo, o zero, que é de 0 a 2π. E o cosseno de x igual a 1 para o intervalo real, eu tenho que colocar zero, lembra? E todas essas voltas que vão parar lá, ó. Primeira volta, né? Mais 2π, mais uma volta, mais 2π, mais uma volta, mais 2π, mais uma volta, mais 2π. Então significa que eu posso dar quantas voltas eu quiser, ou seja, kπ, né? Então vai ser 0 mais 2kπ com k inteiro. Para vocês que não estão entendendo, vejam a primeira aula. E aqui eu posso simplesmente colocar, tirar o zero e só deixar 2kπ, que seria a solução, tá? Caso o domínio fosse real. Vamos para as próximas questões aí. Cosseno de x igual a meio. Então pressupõe que x é real ou que eu incluo algum intervalo. No caso eu botei uma primeira volta. Então, aproveitando um pouquinho o anterior, né? Nós sabemos aqui que é o eixo do cosseno. E ele que é o quem? O meio. O meio do cosseno é o eixo x. Então, ele está aqui no eixo x, né? O meio está onde? Aqui, ó, entre 0, que é o 0. E o meio, metade do 1, né? Então, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Vou ter um pontinho. Agora, como é que eu acho o valor dele na circunferência, né? Esse ponto para ter na circunferência, eu tenho que saber, né, qual é a coordenada dele aqui, ó, na circunferência, nessa direção do meio, ok? Então, eu quero saber quem é esse valor em ângulo, ok? No caso, o arco. Ele vai ser do arco que vem aqui, do ângulo zero. Ângulo zero, não estou falando desse 1 não, hein? Começa aqui, a abertura começa aqui, até aqui, e depois até chegar embaixo, né? Então, vamos fazer a primeira parte. Vamos fazer esse ângulo aqui, né? Nesse arco, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar esse valor, quando estiver no primeiro quadrante, naquela tabelinha que a gente aprende, né? Eu quero saber quem é o cosseno de um ângulo que dá meio. Vamos ver o cosseno, ó, quem dá meio. Aqui, meio é o ângulo de 60. Então, esse arco mede 60. Então, é o primeiro valor, 60 graus, ok? Que passando para π radiano, basta multiplicar por π e dividir por 180. Vou simplificar aqui por 60 por 60, né? Se eu dividir por 60 dá 1, dividir por 60 dá 3. Então vai dar o quê? 1/3, né? Que no caso, π sobre 3.
Essa é a primeira solução. Agora a outra solução é aquela que está lá embaixo, no quarto quadrante, né? Que ou seja, vai daqui, vai dar a volta inteira até chegar aqui. Quero saber quanto que mede daqui até chegar lá, certo? Vamos lá. Π sobre 3 é o valor que a gente vai, né, deixar explicitado, tá vendo? Vou refazer. Agora vou pegar daqui até lá, como eu falei que queria. Quero saber o valor daqui, do zero até chegar lá, certo? Então o que acontece? A gente tem que usar uma técnica. Preste atenção aqui. Eu estou no quarto quadrante, certo? Que é essa parte aqui. Aqui, quero esse valor aqui. Até aqui, quanto que tem de arco. Perceba que esse espaço aqui, né, é um valor de 300, esse valor aqui vai ser o 360 menos esse espaço. Quero saber quanto que mede esse espaço, certo? Então, o que acontece? Esse espaço vai ser esse espaço aqui, perceba que é o mesmo, ó, daqui até aqui é π sobre 3, não é? Que no caso é quanto? Né? Que a gente viu, 60, não foi? Então, daqui para cá também é 60. Então, vai ser quem? Os 360, que é a volta inteira, menos esse pedaço. Eu vou ter essa parte laranja que eu queria. Então, 360 menos 60. Então, 360 menos 60, 300. Né? Bem fácil de entender, certo? Então, 300 em radiano, π sobre 180. Divide por 60, divide por 60. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 3. Né? Então, aqui, até aqui o arco mede 5π sobre 3. Ok? Agora aqui, vamos lá. Se o cosseno de x é igual a meio, mas está no intervalo de 0 a π, só tem esse nesse primeira volta, eu só tenho esse arco aqui, né? Grandão, né? Então, é o próprio 5π sobre 3 ou aquele que a gente tinha encontrado anteriormente, né? São esses dois valores. Vamos para o próximo. Agora, se ele for todo real, né? Que eu falei, quando for real pode ser o π sobre 3, mais uma volta completa, volta nele, mais uma volta completa, volta nele, mais uma completa, volta nele. Então, eu posso pegar todos os arcos côngruos que vierem. Ou seja, vai ser o π sobre 3 mais 2π. No caso, quantos 2π? Quantos eu quiser, então é kπ. O de baixo é a mesma coisa, né? Dá tantas voltas eu quiser e cair aqui é também a solução. Então, a gente vai usar dessa maneira, ok? Vamos para o próximo. Agora, aqui você quer saber quem é o cosseno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2. A gente vai fazer nas duas modalidades, quando x pertence a R e quando x pertence ao intervalo. Vamos lá. Eu quero saber quanto, né? É menos raiz de 3 sobre 2, ok? Agora, menos raiz de 3 sobre 2 é negativo no cosseno. Então, não vai estar aqui do lado direito, vai estar do lado esquerdo. Lembrando que raiz de 3 sobre 2 ele é o valor mais próximo do 1, certo? Então, mais ou menos aqui. Tá? Aí eu quero saber onde? O valor. Qual o valor daqui que eu quero saber em ângulo? Né? Não tem como ir para lá e para cá. Tem que ir para cima e para baixo, como no caso do cosseno. Então, vou para cá e vou para cá. Certo? Então, tem duas soluções nesse caso. Então, eu quero saber a primeira solução, que vai daqui do zero, do ângulo zero, né? Até aqui. Quero saber quanto que mede né, esse arco aqui, que é a solução. Para saber quanto mede esse arco, eu tenho que saber mais ou menos o quê? Que daqui, onde eu estou, que é o zero, o ângulo zero, até aqui é 180, né? Que é metade de uma volta, certo? Agora, então, metade de uma volta, menos esse pedaço aqui que eu não conheço, vai dar o arco que eu quero, certo? Então, eu preciso saber quem é esse arco que eu quero. Se você fizer, né, um desenho simétrico em relação a ele, né, pegar aqui, ó, quero saber quem é esse pedaço, que vai daqui para cá, que vai daqui para lá, certo? Esse pedaço aqui é o mesmo daqui, no primeiro quadrante, que é simétrico desse valor. Isso aqui é menos raiz de 3 sobre 2, aqui é raiz de 3 sobre 2, certo? Se eu puxar daqui para cá. Então, se eu olhar lá e saber que é um ângulo, esse arco aqui, eu não quero saber dele, mas eu quero saber dele somente para terminar essa questão aqui, certo?
eu não quero calcular esse valor, eu quero saber quem é esse valor para poder calcular esse todo aqui, que no caso é esse pedaço. Então aqui é a raiz de 3 sobre 2, certo? Que está ao lado oposto. Raiz de 3 sobre 2 no cosseno é quem? Ângulo de 30 graus, ok? Então aqui vale 30, e aqui? Vale 30 também, né? Então esse espaço vale 30. Então 180, que é a meia volta completa, menos esse pedaço, que vale o mesmo daqui, que é 30, dá 150. Então esse é o valor procurado, ok? Aí passando para π radiano, na mesma técnica que eu já falei, bota o π do lado e baixa 180, né? Que isso aqui vem de uma regra de 3. Então simplifica aqui, dá para dividir por 30 aqui por 30. Então, se dividir por 30 aqui vai dar 5, né? O corta 0 com 0, dividir por 3, tanto faz. Aí dividir por 3 dá 5, dividir por 3 dá 6. Ok? Achamos a primeira solução. Agora a gente precisa saber do arco daqui, né? Do 0 até chegar aqui, na parte de baixo, no terceiro quadrante. Botei o 5π sobre 6 lá para poder a gente se guiar. Vamos lá. Mesma história. Eu quero saber o valor agora em cima e embaixo, agora, só que agora eu quero daqui até aqui embaixo, certo? Como é que eu faço isso? Para chegar no terceiro quadrante, né? Eu preciso saber que daqui para cá é meia volta, não é isso? Que é 180. 180 mais esse pedaço aqui, certo? E quem é esse pedaço, né? Vamos lá, se eu traçar uma reta que vai desse pedaço passando pela origem do outro lado, você perceber para os ângulos opostos pelo vértice, para quem estudou, né, geometria, esse arco aqui é o mesmo que está aqui, é a mesma abertura, tá? Ângulos opostos pelo vértice, os ângulos opostos são iguais, né? Ou congruentes. Então essa abertura aqui é a mesma que está lá. Lembrando que essa abertura aqui mesmo que está lá, né? Se você perceber esse ponto aqui, vai ser esse mesmo que está aqui, que simétrico desse, que no caso, né, é a raiz de 3 sobre 2 também, tá? É a mesma. Se aqui é menos raiz de 3 sobre 2, esse ponto, então aqui também é, né? Se você pegar o oposto, é o mesmo, ok? Então, raiz de 3 sobre 2, né, do cosseno é quem? O mesmo 30 que a gente fez anteriormente. Quer dizer, a gente vai usar para os dois, nesse caso, né? Então, no caso aqui, esse aqui é 30, então aqui é 180, essa, né? Toda essa semicircunferência aqui, 180, mais esse 30, que é o mesmo que está lá também. Então, dá 210, né? Então, esse é o nosso valor, né? Bem fácil, né? Aí, 210 vezes π sobre 180, simplificando aqui, corta 0 com 0, dá para dividir por 3, dá para dividir por 3, vai dar 7, embaixo 6, certo? 7π sobre 6. Então, aqui embaixo é 7π sobre 6. Então, achei as duas soluções, ok? Se for para a primeira volta as duas soluções, basta colocar elas como resposta. Se a solução for nos números reais, x pertencente a R, basta ser o quê? Ela mais que tantas voltas eu quiser, ou seja, mais 2kπ para uma, mais 2kπ para outra, sendo que eu caí inteiro nas duas. Então, essa aqui foi a aula de número 2. Aguarde até a aula número 3. Até a próxima.